Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? Diazinho cinzento, que beleza, gosto assim, sem sol. Friozinho tá normal, 22 graus. Beleza, vamos continuar. Falar de Christopher Alexander. Segundo vídeo aí da série sobre o Notes on the Sands of Form. Tá aqui comigo, ó. Tô andando com ele debaixo do braço para poder reler no tempo livre, se é que isso existe, né? Mas assim, entre uma coisinha e outra eu dou uma folhadinha. Pra quem não viu, eu já fiz um primeiro vídeo longo, peguei um baita de um engarrafamento no começo dessa semana, então fiz um vídeo de quase 50 minutos, acho que é o maior do canal, dando um pouco de contexto sobre o pensamento do Alexander, como é que essas coisas se relacionam com IA, com computação e, enfim, a tentativa de automatizar processos analíticos, né, inferenciais que a gente tem aí, e um pouco da história do livro, onde que ele toca, com seus encaminhamentos que ele dá, a mudança de ideia que ele faz depois também, que é muito importante para a própria teoria dele, mas também para a teorização das práticas de projeto. É um baita livro esse negócio. Nossa, cada vez que eu leio esse treco eu fico falando, como é que eu li isso há 20 anos a primeira vez e não caíram todas essas fichas, e agora depois eu li 10 anos atrás e caiu mais um monte, e agora eu li outras. Tem sempre uma coisa nova para você tirar desse livro. Então vamos lá, se chegou por aí agora, meu nome é Hugo Cristo, eu sou professor do curso de design aqui da Federal do Espírito Santo, a UFES, sou designer, doutor em psicologia. Nesse canal aqui é basicamente bate-papo no trânsito, do trabalho para a universidade, trajetinho aí já de 2 décadas, eu boto a câmera de ação aqui no carro, boto para gravar, vou falando, não faço pós-produção, não edito nada, boto a capinha no YouTube pra fazer sentido. Esse é o segundo vídeo sobre esse texto do Christopher Alexander. Não sei qual vai ser o tamanho da série, vou gravando enquanto der vontade de falar. Esse é o 40º vídeo do canal. Temos 40 vídeos nessa insanidade que é ficar falando pra ninguém sozinho no trânsito. Quem me olha nos carros do lado deve, esse cara é maluco, gesticulando igual uma pessoa doida. Enfim, mas é isso. Parece que funcionou. Pelo menos pra mim tá sendo interessante fazer esse registro. Tenho conseguido conversar com pessoas que são legais, que reapareceram, outros que eu não conhecia, mandando mensagem. Então é isso aí, vamos seguindo essa conversa. 40º vídeo do canal, rumo ao 1 milhão. Coisa nenhuma, sei lá até onde que eu vou com isso. Mas esse livro especificamente, se eu pudesse, eu falaria dele por centenas de vídeos. É um barato, né? Hoje eu vou pegar especificamente a questão que ele fala sobre como que a gente chega à boa forma, tá? Para designers esse termo é caro a beça. Ele geralmente remete ao funcionalismo, especialmente aquele que parece que se popularizou no imaginário dos consumidores a partir do trabalho da escola de Hume, né? Eu falo que é design de banheiro, que é para os produtos assépticos, né? Muito limpos, muito brancos, muito sem nenhum tipo de ornamentação, aquele detalhe, aquela coisa do produto carregado do mercado de consumo não tem. É sempre uma coisa limpa, organizada, com mínimo de materiais, a informação é necessária só para você manipular, utilizar e tal. As coisas da Brown, né? As coisas desse design alemão que todo mundo tem no imaginário, que é uma coisa muito funcional, muito robusta em termos de estrutura, né? Mas não é dessa boa forma que eu tô falando. Não é. Nem que o Alexander tá falando. O que ele vai dizer, e isso é uma coisa que tem muito da inspiração dele nos textos da biologia, né? Que esse aí é o que interessava para ele, que também eu tenho um interesse grande por conta da psicologia. É que a noção de adaptação ela é muito mais rica do que parece pra gente entender as habilidades de projeto, né? Seres humanos e uma série de outras espécies de animais interferem no seu entorno para manter a sua adaptação, né? Isso é uma coisa que o Humberto Maturana vai falar no trabalho dele junto com o Francisco Varela, mas é uma discussão bem mais forte no Maturana, de que a vida que não está adaptada ela deixa de existir, né? Nenhum organismo vivo está em busca de adaptação. Ele já está adaptado e está tentando manter essa adaptação.
Quando essa adaptação se perde, ou seja, a capacidade de um organismo manter a sua adaptação ao meio se perde, esse organismo morre. Se uma célula se desintegra, se é um organismo muito simples, ele simplesmente morre, né? Então a ideia de adaptação, ela envolve uma conduta ativa, um esforço para manter as coisas como estão, né? E aí quando você pega a capacidade humana de adaptar o ambiente, o seu entorno, né, natural, e transformá-lo num ambiente artificialmente adaptado, quer dizer, contribui para essa adaptação, né? Você tem aí um princípio do que a gente poderia chamar, mediante reflexão, nas palavras do Alexander, a projetar alguma coisa. Porque muitas vezes você projeta sem refletir sobre o assunto. Essa é uma distinção que ele faz entre o design acadêmico, né, aquele que se ensina nas escolas, e aquele design que ele se desenrola de maneira sem consciência de que se trata de uma atividade que tem propriedades, né? É como se o cara projetasse sem saber o que é projeto. Isso acontece o tempo inteiro. Eu tenho um livro que se chama Design Sem Design Não É de Graça. E o design não ocorre apenas quando há consciência da prática de projeto, a investidura do projetista enquanto tal, da percepção que aquele projetista desempenha uma função social, que na ausência de um profissional específico da divisão do trabalho naquela comunidade, aquela atividade ainda assim se manifesta, porque a adaptação é uma coisa que tem que ser perseguida continuamente. Então o cara vai construir um lugar para se proteger das variações climáticas, ele vai produzir roupas para cobrir seu corpo, para se proteger das ameaças, vai fabricar instrumentos para poder agilizar seu trabalho, e não necessariamente ele faz isso desempenhando um papel social reconhecido no seu grupo como sendo aquele que projeta. Então você tem um design que acontece ali a despeito dos designers, é uma coisa que eu defendo há bastante tempo. E esse design tem propriedades muito interessantes, que elas são às vezes tratadas como se fossem menores, né? Usando termos que eu acho prejudiciais, preconceituosos, tais como vernacular, artesanal, sei lá. É como se existe um design que ele sim, por ser acadêmico e consciente de si, ele é e esses outros precisam de um adjetivo qualquer para você dizer que ele é de uma outra coisa. Enfim, o que a Alexander vai dizer que é o processo de reflexão sobre o que foi feito é que dá essa diferença e que inclusive causa problemas. Em certa medida, o design que ele é feito sem consciência de que se trata de uma atividade de design, ele está mais adaptado, ou ele contribui mais para a adaptação daquele que o pratica do que esse design feito por um profissional que está distante da realidade imediata, por N razões, né? O design que ele é feito de maneira inconsciente ou sem consciência da sua existência enquanto atividade particular, ele é muito mais imediato, ele tem respostas mais instantâneas ao entorno, então ele resolve mais rapidamente. E aquele design que depende de um profissional, da divisão do trabalho, dos arranjos produtivos, demora a trazer soluções e modificações para as demandas das pessoas. Então, em termos concretos, são dois tipos diferentes de design, mas que eles estão aí assim mesmo, né, coexistem. E essa coisa da boa forma, nos dois casos, ela está presente. Não é só o design acadêmico que chega à boa forma, o institucionalizado, o que tem a ver com a formação nas instituições de ensino, né? Você vai ter uma busca pela boa forma, e os exemplos que ele dá são muito legais, né? Ele vai usar analogias para explicar o que ele está querendo dizer. Quando você vai, por exemplo, aplanar uma chapa, sabe? E você tem que fazer isso contra um molde ali, uma superfície que faz pressão, né? Para você aplanar aquela chapa. Você vai, bate, sei lá, pressiona, enfim, em busca de você deixar aquela chapa o mais uniforme e plana possível. O que se faz geralmente é adicionar ali um fio de tinta, né, um óleo, alguma coisa, entre as duas superfícies, a que está pressionando e a outra tentando ser aplanada. E quando você tem tinta, por exemplo, você levanta aquela chapa, se houver irregularidade, você vai encontrar tipo bolas de tinta, né? Áreas que têm diferentes tipos de concentração de tinta, como se fosse uma matriz de impressão que você transfere a imagem quando você aplica. Se a prensa for totalmente plana, sem nenhum tipo a matriz, né, tem um tipo de variação de profundidade e tal, e você colocar um papel, entintar e botar um papel e você tirar, vai ser tudo preto, não vai ter diferença, né? Agora, se você modifica a matriz e cria incisões ali, que a tinta vai se comportar de maneira diferenciada em algumas áreas, e você faz pressiona um papel ali, quando você levantar você vai ter uma imagem transferida. Essa é a imagem que tem essas
irregularidades, elas são a analogia que o Alexander faz para poder falar do desajuste entre a forma, que no caso é a chapa que eu estou dando a planar, e o contexto, que é essa prensa ali. Então veja que ele está usando uma imagem, né? Ele tá tentando usar uma forma para falar do papel da forma. Essa tentativa de você decalcar essa imagem, isso vai ter um monte de gente que vai falar sobre isso, até o Deleuze e o Guattari usam essa já não são tanto uma galera que eu leio tanto, mas nas minhas leituras pregressas do passado remoto, tem a coisa do decalque, né? Que eles vão falar. Que você tem uma coisa mais ou menos o seguinte: como você tem um contexto, né? O problema de projeto ele ocorre num contexto. E esse contexto ele tem um conjunto de questões que pedem uma forma, que a forma surge em resposta ao contexto. Designers historicamente falam muito sobre forma e função. O Alexander desloca essa discussão, vai ter a discussão funcional ali também depois, eu vou voltar nisso em outros vídeos, mas vamos me concentrar só nessa questão agora da base do argumento dele, que não é de forma e função para o design, é contexto e forma. A forma ela responde a questões de contexto, e aí quando eu falei aqui, né, que a minha definição de design que é a síntese de variáveis contextuais por meio de processos analíticos, eu estou falando disso aí, eu estou falando que você tem um contexto que pede, que coloca questões, e essas questões afetam a forma que responde a esse contexto, tá? E aí, essa história da boa forma, ela é um barato, porque você vai discutir uma série de coisas interessantes sobre como é que você vai lapidando essa forma em resposta ao contexto. No caso do design que ele não se entende como prática própria, que ele acontece nesse processo contínuo de manutenção da adaptação do organismo ao entorno, quer dizer, o cara vai cuidar da casa dele, choveu lá, infiltrou água e vai tampar o buraco, vai tapar o buraco, ele tá com frio, ele providencia algum tipo de proteção para o corpo para se aquecer, ou uma forma de calor, uma fonte de calor ali, ou ele quer, sei lá, manipular uma coisa na terra, ou ele quer trocar um pneu, ele não tem um macaco hidráulico, entendeu? Você tem várias maneiras aí de você tentar propor um caminho imediato. E tem uma coisa que me interessa bastante nessa história, que ele também nos lembra que não existe separação muito nítida entre usar e fazer, né? A coisa e usar a coisa, projetar a coisa e usar a coisa, pensar, projetar e usar estão muito mais imbricados. E no design institucionalizado você tem uma separação temporal e espacial entre a concepção, a execução e o uso, porque você separa o usuário de designer, né? Então você tem que fundar uma cisão entre os dois, e essa cisão ela se dá principalmente pela compreensão de que você projeta para o futuro que não aconteceu, e aí você está tentando antever o que vai acontecer. A ideia de projetar tem a ver com isso, né? De você lançar para o futuro. E quando você tem uma situação em que essas coisas acontecem de maneira mais contígua, talvez a reflexão ela fique prejudicada por isso, sobre o que eu estou fazendo, né? E o design acadêmico, institucionalizado, ele tem esse movimento de você pensar numa questão quando você não precisa dela, assim. Isso, inclusive, é uma discussão enorme que o Gibbon Zip também me ajuda a fazer, quando a gente começa a encontrar traços da capacidade de projeto entre os humanos, quando você consegue começar a conceber um artefato no momento onde ele não é necessário. Você sabe da importância dele, desconectado do imediatismo, para ficar mais fácil aqui, do presente, né? Então tem uma coisa aí que talvez alguns primatas que usam instrumentos e tal, tem o presente muito mais na frente deles, né? O agora aqui. Ainda que os dois estejam lidando com a manutenção da sua adaptação, né? Beleza. E aí, pro Alexander, essa história toda da transferência da imagem, dessa coisa do desajuste entre o contexto e a forma, parece para ele, e isso as pessoas podem questionar inclusive, como se a boa forma não fosse uma questão a ser, por exemplo, identificada. Nem que ela não há um desejo de você avaliar se a forma é boa ou não, mas é uma impossibilidade epistemológica de se conhecer, né, o que é uma boa forma, porque não há caminhos para se conhecer a boa forma senão pela via negativa, né? Que assim, é o desajuste que se manifesta, e a boa forma é aquela que não apresenta desajustes. Então
Então você veja que é pela exclusão daquilo que não está ajustado que você chega à boa forma, e não como se fosse um aspecto positivo de que a boa forma tivesse propriedades identificáveis, né? Isso é uma coisa curiosa, ele fala, pede que a gente siga esse raciocínio, porque é muito interessante. A gente, na verdade, acha que a coisa chega e ela é um pouco definitiva, né? É a forma que vai resolver o problema. Mas, na verdade, a resolução do problema se dá pela superação de desajustes, né? São as questões limitantes, as restrições que o contexto nos coloca quanto ao que está desajustado é que vão anunciar o que a boa forma deveria ter em termos de resolutividade, assim. E aí você vai, claro, né, ter uma discussão um pouco mais interessante. Então, lembrando que eu falei no outro vídeo, que ele vai propor que a gente faça uma lista dos requisitos de cada contexto e a gente estabeleça relações entre esses requisitos, como se fossem nós de uma rede. E aí você pode pensar da maneira simplificada primeiro, mas depois a gente vai complicar isso, né? Que essas relações elas podem ser valoradas em termos de ter sua valência, né? Tem muita influência dos gestaltistas nessa história do Alexander. Quando você vê as referências dele, ele sempre está com alguma coisa do Wertheimer ou do Kohler nas leituras dele. E o que a gente começa a pensar um pouco é justamente essa coisa da valência, né? A relação ela é valorada pela gente, a gente enxerga uma valência nessa história, e aí a gente, por exemplo, vê um link, né, entre dois requisitos de projeto, e você coloca um sinal de mais quando a relação dos dois é positivo, menos quando ela é negativa, ou 0 e 1, né? 0 e 1 está resolvida, temos ajuste, 0 não tem ajuste, então você tem como fazer isso, ou usar, sei lá, números reais, né, para você dizer que tem uma intensidade de repente das relações dos dois. É muito análise de redes mesmo, teoria dos grafos, a gente pode usar isso, né? Inclusive as propriedades que ele depois vai desenvolver desse esquema para que você identifique os subconjuntos de restrições que se relacionam. Eu vou falar disso nos próximos vídeos. Ele tem um caminho muito interessante usando teoria de conjuntos e grafos. É muito interessante a forma como ele estabelece, formaliza matematicamente como é que ele encontra, né, esses subconjuntos, o que é um nível do problema quando você decompõe ele, que você consegue dizer assim: aqui eu tenho o problema resolvido, ou aqui eu tenho propriedades do problema que eu posso decompor em propriedades menores para chegar na solução e depois fazer a síntese, né? Enfim, tem um pouco isso. E aí você vai ter lá essa história toda da busca por essa boa forma, pelo negativo, né? Para você resolver as questões do desajuste. É um negócio muito legal isso, gente, porque a gente normalmente, o designer gosta muito de propor. É uma atividade essencialmente criativa, né? Que tem um bocado de intuição também, a despeito das tentativas de você colar o design numa coisa mais racional, mais objetiva. Tem o seu lugar, mas não é sempre o caso. E muitas vezes você tem propostas que os designers fazem para uma determinada solução que sequer tem relação com o contexto, assim. Eu vejo muitas coisas hoje, quando eu leio o Alexander, eu vejo as coisas que a gente vive, por exemplo, você tem sei lá, vamos pegar as coisas de design de interface, sabe? A figura da landing page, assim. É muito curioso que, independente da natureza do negócio, do produto, do serviço, todo mundo entenda que você tem que ter uma landing page. A gente praticamente não tem sites mais, né? A força da tradição num contexto desse é muito forte. A gente já falou na tradição que se construiu agora. É quase como se eu estivesse dizendo para vocês que você enxergar que a landing page é uma solução para tudo é reacionário, assim.
você é obrigado pelas restrições sociais que a gente tem hoje de ter uma landing page para lançar um produto ou um serviço, assim. Por que você não lança um site assim? E o que ele vai dizer é que você, muitas vezes, você tem uma série de coisas que são feitas, né, em busca das respostas desses desajustes que nada tem a ver com o contexto em si, assim. É um negócio curioso. Na segunda-feira eu demorei um tempão aqui nesse trânsito, porque estava tendo uma obra na segunda-feira e eu vim por aqui e eu esqueci. E aqui nós estamos 11h30 da manhã e tá essa mesmo trânsito agarrado a essa obra. Eu vou cortar para outro lugar aqui, porque eu vou gastar mais 50 minutos desse vídeo. Vim rapidinho, mas chegou aqui e ele travou tudo. Então, assim, você tem essa coisa, né, de você às vezes ter uma tradição muito forte, que a escolha de uma solução de projeto, ela sequer tem relação com o contexto, ela simplesmente é a tradição se manifestando. É a figura das landing pages, das timelines, e nas timelines eu acho positivo de certa forma, porque facilita um pouco. Mas pensem comigo, o que era um extrato de banco, né? Você tirava um extrato da sua conta, ele não era uma timeline, ele não tinha esse formato, era uma coisa confusa inclusive de acompanhar, de ver, muita gente tem dificuldade de ler o extrato de banco e tal. Aí surge a timeline por causa das redes sociais, tipo o Twitter, isso depois vai se espalhando. E hoje você vai ver o extrato de banco no aplicativo e é uma timeline, assim. É muito mais intuitivo porque você de fato gasta dinheiro numa sequência ao longo do mês, quer saber o que aconteceu e tal. E você pode ver lá o que... Antigamente também era assim, mas era mais confuso por N razões. Então talvez a chegada de um Twitter da vida, de um Instagram, Facebook e tal, redes sociais, essa chegada ajudou as pessoas a entenderem como interpretar uma sequência de eventos no tempo, né? E que isso tem consequências sobre o saldo que tem na conta. É uma coisa interessante, mas, né, é diferente. Agora eu tenho um tipo de solução visual para como contar uma história no tempo, que ela é pertinente do ponto de vista da experiência de você checar uma conta, assim. Mas tem uma cacetada de coisas que a gente pode ver em termos de soluções de UI, por exemplo, tipo essa coisa da landing page que eu falei, que muitos serviços não precisariam ter uma landing page. Eles têm simplesmente por a gente reproduzir de maneira crítica essas coisas. E a gente tem isso com uma série de produtos, tem um monte de coisa que você não precisava ter. Tipo, tem geladeira com uma tela, com um tablet integrado para acessar a internet. Por que eu preciso acessar a internet numa geladeira? Ah, para você poder fazer sua lista de compras. Cara, eu posso fazer isso no celular, na minha mão, na geladeira, não preciso fazer isso. Então tem um monte de coisa que a gente encontra no dia a dia, né? Que tem pouco ou nenhuma relação com o contexto. Então, assim, não é que toda variável que você está levando em consideração do contexto se faça presente nas soluções de projetos, isso é uma questão, mas também tem uma série de coisas que estão na forma que não tem nenhuma relação com o contexto. Isso é muito comum por conta dessas forças, dessas pressões de consumo e tudo que a gente vive, né? Então, essa história me lembra muito o papel das tradições, sabe? Por que uma coisa está ali? Às vezes ela persiste por N razões que nada tem a ver com o contexto mesmo. É simplesmente porque a coisa sempre foi feita assim e todo mundo que faz vai fazer ela assim, independente daquilo ser pertinente para o contexto atual ou não, né? Vamos dizer assim que o uso das tradições, né, e você aceitar as tradições, ela é como se fosse também uma estratégia de manutenção da adaptação, né? Se todo mundo tem uma landing page, eu vou ter também. Mas qual que é a função, né, dessa landing page em termos concretos, dado o contexto que nós temos e o problema que a gente quer resolver? Esse que é o ponto, tá? Beleza. Então, assim, eu vou meio que parando por aqui, porque eu não quero entrar ainda na discussão que ele faz sobre o papel da função, mas eu quero que quem tiver curioso sobre o trabalho do Alexander, ele oferece uma concepção de design completa, no sentido de ele toca em todos os aspectos do que a gente precisaria responder enquanto projetamos uma coisa e olhamos para ela, mas ele desloca um pouco o problema, né? Uma coisa que é muito forte, e eu já comentei no vídeo anterior, é que ele argumenta que nós não temos capacidades cognitivas, e eu falo de capacidades cognitivas em vários lugares nesse canal, tá? Eu não estou falando de capacidade no sentido leigo do termo, eu estou falando de capacidade no sentido técnico da psicologia cognitiva, né? Nós não temos capacidades cognitivas suficientes, por exemplo, para poder lidar com tantas variáveis ao mesmo tempo e atingir essa síntese que efetivamente responda aos desajustes do contexto. Nós não temos capacidade para isso. No entanto, nós podemos fazer uso de ferramentas, de linguagem, de estruturas matemáticas, verbais, linguísticas, sei lá, tanto faz, computacionais,
para nos ajudar nesse processo. Então, um pouco daquilo que a Alexandra vai tentar construir é justamente isso. Ok, sabemos que nós não damos conta de lidar com esse monte de coisa. Sabemos que nós precisamos de tentar encontrar essa imagem desajustada do contexto na forma e reduzir esses desajustes. Sabemos que nem sempre, né, o contexto está tão bem assim declarado para a gente que a gente enxerga todas as relações. A gente precisa relacionar essas coisas, né? Eu preciso estabelecer ali relações entre as variáveis e tal. Então, assim, são muitas questões interessantes que ele vai colocar para a gente, né? E que eu acho que valem muito a pena serem conhecidas. O resumo da história é que esse designer que acontece sem reflexão de sua própria prática, ele atua diretamente no contexto. Então a fonte da boa forma, a percepção de que a forma está ali é pela redução ou eliminação dos desajustes. Então parou a goteira no telhado da minha casa. Quando eu introduzo um design que ele tem uma formação, uma separação entre o fazer e o usar, o projetar e usar, e que você institucionaliza a prática, você tem um distanciamento ali entre esses dois momentos, e você precisa ter outros esquemas de regras e processos para você tentar compensar essa ausência. E aí o que a gente chega, no final das contas, o designer vai usar uma imagem mental, né, sobre essa situação que ele está olhando, e essa imagem mental, enfim, ela tem um aspecto de redução também, não tem como ser direta, né? E aí finalmente você vai de um jeito ou de outro, você vai... Nossa, tá confuso esse trânsito aberto aqui. Jesus. Você vai atingir, né, uma situação em que você vai ter uma imagem, um modelo desse treco do contexto do problema, e que você vai colocar no mundo uma forma que tenta, né, responder esse contexto. Uma terceira proposta, que é a dele, você vai tentar compensar essa dificuldade dessas reduções feitas de maneira limitada pelo designer, utilizando ferramentas da matemática, da computação, criando uma formalização dessa imagem que o designer constrói. Então você vai ter ali, por exemplo, no caso dele, essa coisa que ele vai montar dos diagramas, que são ferramentas para pensar, vamos dizer assim, né? E aí essa formalização ela traz um pouco mais de objetividade, de rigor, porque você analisa as variáveis, estabelece a relação entre elas e propõe encaminhamentos. Mas isso eu vou aos pouquinhos falando com mais tranquilidade nos próximos vídeos. O importante é a ideia de que o que ele está construindo nesse capítulo é a ideia de que o foco está na relação entre a forma e o contexto, não necessariamente a forma e a função vai reaparecer. E que você tem diferentes maneiras de olhar para a relação entre a forma e o contexto. Essa forma que é mais intuitiva, ela é o que as pessoas fazem sem reflexão sobre o próprio design. Vamos dizer assim, que não há esse olhar distante sobre o que se fez, como se projetou, e no design acadêmico isso vai ter. Mas esse descolamento entre a resposta imediata aos desajustes do contexto tem consequências. Uma delas é o distanciamento entre quem faz e quem usa, né? A outra é a velocidade de você reduzir os desajustes. E a última, não menos importante, é a necessidade de você institucionalizar, né, as regras de projeto. Cara, tá caótico esse trânsito aqui. Para você poder dar conta de compensar essa distância, já que eu não estou vendo, eu não sei o que está acontecendo, eu vou precisar de alguma maneira construir aí algum argumento lógico, algum processo, algum esquema que me ajude a pensar o problema de design. Beleza? É isso aí. Vamos conversando sobre o resto do texto dele nos próximos vídeos. Subiu para 23 graus agora aqui em Vitória, mas está caótico o trânsito, a cidade está travada hoje, nem choveu ainda. Beleza? Bom restinho de semana aí, valeu!